Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos continuando aí com as videoaulas de Geometria Analítica Plana. O tema dessa videoaula será distância entre dois pontos. É muito importante esse tema, tá? Preste bastante atenção, né? Possui inúmeras aplicações e eu acredito que será muito útil aí na resolução de problemas, tá bom? Caem muitos problemas, Enem, vestibulares, concursos públicos, inúmeros, né? Por causa da aplicabilidade. Então vamos aí à videoaula. Bem, para iniciar essa videoaula, como eu faço de vez em quando, né? Quase todas as videoaulas, só quando é uma coisa assim muito assim específica, teórica, conceitual, né, eu não faço introdução de um problema motivador, mas nesse caso sim. Tá? Considere o triângulo ABC no plano cartesiano tal que o ponto A de coordenadas 2 e 1, ponto B de coordenadas menos 2 e 4, e o ponto C de coordenadas menos 3 e 1. Em relação às medidas dos lados e dos ângulos, né, do triângulo ABC, podemos afirmar que ele é... Aí tem as opções, tá? Ao final dessa videoaula nós vamos abordar esse problema, né? Vamos resolver com os conhecimentos que a gente vai estudar aqui, claro, mais alguns conhecimentos de geometria plana que a gente deve relembrar, tá? Então vamos lá. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Considere dois pontos distintos quaisquer, né? Vamos dar um nome aí, A e B, no plano cartesiano, tal que o A possui coordenadas x de A e y de A, e o B coordenadas x de B e y de B. Genérico, né, gente? Genérico. Então, nós vamos tentar determinar uma fórmula geral aí, tá? Vamos utilizar o conhecimento relacionado ao Teorema de Pitágoras, tá? Para determinar uma fórmula geral de cálculo da distância entre os pontos A e B. É claro, em unidades de medida, né? É genérica também. Ou seja, calcular a medida do segmento de reta AB do plano cartesiano em unidades de medida e, como eu falei, o ponto M ponto, né? O M. Bom, gente, geometria analítica é muito importante esboçar, né, o desenho aí, tá? Então, aí a gente esboçou o desenho de um segmento AB, tá? Esse segmento aí até realçado em cor azul, né, com extremidades A e B no plano cartesiano. E verifique aí coordenadas x de A aqui do ponto A, né, e y de A do ponto A, coordenadas x de B do ponto B e y de B do ponto B, tá? Eu falei aí Teorema de Pitágoras. Professor, Teorema de Pitágoras onde? Então, gente, observem o seguinte, olha, que existe uma reta aqui, né? É a reta x igual a x de B, que é paralela ao eixo y, não é verdade? E que passa pelo ponto B. E também, gente, existe uma reta, que é a reta y, que é igual ao y de A, que passa pelo ponto A e é paralela ao eixo x, o eixo das abscissas. Essa reta aqui, a interseção dessa reta que passa pelo y de A, a interseção dessa reta que passa pelo x de B, né, vai nos dar um ponto de interseção. Tá? Nós vamos fazer aí uma análise desse ponto de interseção, tá? Mas primeiramente vamos aí esboçar aí, ver bem essas retas e o que nós podemos aí, né, utilizar desse desenho aí para nossa teoria, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então, conforme a gente acabou de dizer, né, vamos pensar aqui, prolongar aqui essa reta, tem uma reta, né? Vamos pontilhar, mas vamos deixar bem claro que tem a reta, né? Reta aqui, não é verdade? É reta
y igual ao y de A, que é um número real, né? Que é paralela ao eixo das abscissas, né? E a reta também, a reta, é verdade? A reta x igual x de b, que é paralela aqui ao eixo das ordenadas. Observe esse ponto de interseção aqui, ó. Vou dar o nome de C a esse ponto de interseção. Gente, primeiro, né, vamos lembrar que o plano cartesiano, né, tanto o eixo das abscissas quanto das ordenadas, eles são o quê? Perpendiculares. Então, como a gente fez essa reta aqui paralela a essa, né? Então, o que a gente pode dizer sobre esse ângulo? 90 graus. Olha, gente. Aí, o que a gente tem, né? O triângulo ABC, né? É retângulo. Retângulo em C, não é verdade? Ângulo reto, né? Então, gente, pelo teorema de Pitágoras, olha o que a gente tem, olha. A distância de AB ao quadrado, né? Pelo teorema de Pitágoras, que isso aqui é um triângulo retângulo, não é verdade? É igual, né? Vamos fazer assim, né? A distância de BAC, não é verdade? Também ao quadrado. B, assim é a distância, né? Mais a distância de AC também ao quadrado, não é verdade? E não é difícil calcular, né, a distância aqui de B a C, não é verdade? Por quê? Eu tenho aqui o Y de B e o Y de A, né? Não é difícil calcular essa distância aqui, né? A medida, né, desse segmento aqui BC em unidades de medida, por quê? Y de B e Y de A. E também não é difícil calcular o quê? A medida do segmento aqui AC, porque eu tenho aqui, olha, esse X de B, né? E o X de A. Então, vocês já devem ter percebido aqui, não é verdade? O que nós vamos fazer para demonstrar essa fórmula, né? Vocês já devem ter percebido. Então, vamos continuar a aula. Vamos lá. Então, pessoal, aqui já ficou destacado, né? O cateto BC do triângulo retângulo em C, né? Do triângulo ABC retângulo em C, e o cateto AC, ou CA, se você preferir, né? Não é verdade? Então, nós acabamos de dizer, olha só, que o quadrado da medida de AB é igual à soma dos quadrados de BC e AC, ou CA, se você preferir. Não é verdade? Então, vamos aí só realçar algumas coisas que a gente já definiu. Não é verdade? Vamos aí, rapidinho, vamos lá. Bem, observe que o ponto C de interseção entre as retas de equações, né, y que é igual a y de A e x que é igual a x de B, possui coordenadas x de B e y de A. O ponto C lá, né? Temos um triângulo retângulo em C, pois as retas de equações, né, as que acabamos de mencionar, são paralelas aos eixos x e y, respectivamente, né? Podemos aplicar o teorema de Pitágoras nas medidas AC e BC, medidas dos catetos, e AB, que será a medida da hipotenusa, né, do triângulo retângulo ABC. Bom, e aí mais especificamente, como será isso, né? Bem, vamos lá. Bom, não sei se vocês lembram, mas olha só. Por exemplo, como que eu calculo a medida, né, desse ponto aqui do número, né? Vamos dizer, y de A até o número y de B nessa reta real, aqui nesse eixo y, né, vertical. Ora, eu pego o maior e subtraio pelo menor número. Nem preciso usar o módulo, né, se eu pegar o maior. Mas se você calcula a diferença entre esses, né, tanto esse menos esse quanto esse menos esse, na verdade, você tem o quê? Essa medida aqui, porque são paralelos, na verdade. São paralelos, olha só. Né? E eles são o quê? Congruentes aqui, ó. Esse é congruente a esse. E a mesma coisa para o cateto aqui, AC, né? Da mesma forma que nós fizemos para o cateto BC, vamos fazer para o cateto AC, olha. Pega aqui o x de B, que é o maior, menos o x de A, que é o menor, que eu vou ter essa medida aqui do cateto AC ou CA.
se vocês preferirem. E se eu fizer em módulo, né, módulo da diferença, eu posso fazer tanto x de A menos x de B, quanto x de B menos x de A, se estiver no módulo, né? Então aí a gente já tem o que, né? Nós temos aí, nesse caso, né, a medida de cada um dos catetos. Ora, agora, o que a gente vai fazer? Vai usar o teorema de Pitágoras, né? Aplicar o teorema de Pitágoras para ter o que? A medida de AB, né? Vamos continuar. Então, pessoal, veja aí, ó. A medida de BC, na verdade, BC é o módulo, né, da diferença do y de B, né, pelo y de A. E isso aqui é igualzinho, né, o módulo da diferença do y de A pelo y de B. Então, se você trocar os y's, né, os y's, não tem problema. Não pode trocar um x com y, tá? E aqui, ó, por exemplo, ó, AC, né? A mesma coisa, ó, só que com as coordenadas de x, né? X de B menos x de A. Vamos fazer em módulo, por quê? Porque caso você troque, né, os x dos dois, não tem problema. Só que esse módulo aí, no fim, você vai ver que não vai ter muito problema. Então vamos lá, né? Olha, então hipotenusa ao quadrado, não é verdade? B ao quadrado, né, é igual BC ao quadrado, né? Verdade. Mais AC ao quadrado. E aí, olha só. BC, como que eu calculo a medida de BC, né? Vai ser módulo da diferença do y de B pelo y de A, né, ao quadrado. Mais, agora, o AC ao quadrado, módulo da diferença de x de B menos o x de A, né, ao quadrado. Mas aí tem uma coisa legal. Não sei se vocês lembram, mas pega um número real qualquer aí, tá? Gente, o quadrado do módulo de um número real é igual ao número real ao quadrado. Não sei se vocês lembram dessa propriedade do módulo, né? O quadrado do módulo de um número é igual ao quadrado do número, tá? Não faz diferença, tá bom? Então, você pode retirar esses módulos. Olha só que maneiro, você pode retirar esses módulos. Então, o que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui que o quadrado de AB é igual ao quadrado da diferença do y de B menos o y de A, né? Nós podemos até trocar a ordem aqui, tá? Não tem problema, mas quadrado da diferença do x de B menos o x de A, né? E para finalizar, como AB é uma medida positiva, é um segmento, medida de um segmento, o que nós podemos fazer aqui, né, para ficar até mais bonitinho aí, né? A medida de AB, vamos extrair raiz quadrada ambos os membros, né? Só que agora eu vou trocar as posições aqui para ficar mais bonitinho ainda. X de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos o y de A ao quadrado, tá? Raiz quadrada disso. Pronto. E aí nós temos aí, né, a fórmula da distância de dois pontos, no plano cartesiano, dois pontos A e B, né? Usando somente as coordenadas dos pontos A e do ponto B. Olha só que maneiro. E usando também, claro, nós utilizamos aqui o teorema de Pitágoras para calcular. Então você pode usar essa fórmula aqui, você entendeu? Sem se preocupar. Por que sem se preocupar? O professor, mas no módulo aqui eu posso trocar, mas e aqui? Aqui você pode trocar também, tá? Que o quadrado da diferença de x de B menos x de A é igual ao quadrado da diferença de x de A menos x de B. E a mesma coisa com y de B e y de A. Interessante, não é verdade? É isso aí.
vamos lá voltar, né, aos nossos slides para concluir aí os raciocínios, tá bom? Vamos lá. Bem, pessoal, então como nós acabamos de mencionar aí, né, a distância de A até C pode ser expressa assim, de B até C pode ser expressa assim, tá? Então nós temos aí, né, pelo teorema de Pitágoras, que o quadrado da medida do segmento AB é igual ao quadrado da medida do segmento AC, né, mais o quadrado da medida do segmento BC. Lembrando que uma propriedade, né, aqui também do módulo é que o módulo, né, o quadrado do módulo da diferença é igual ao quadrado da diferença de dois números reais quaisquer, tá? E aí nós podemos tirar os módulos, tá? Então, nós temos aqui que o quadrado da medida do segmento AB é igual ao quadrado de xb menos xa, mais o quadrado de yb menos ya, como é um número positivo, né, a medida do segmento. Então, extraímos a raiz quadrada em ambos os membros e temos aí a forma, tá bom? Bem, essa notação aqui, né, eu estou usando aqui AB sem a linha em cima de segmento, né, para expressar isso aqui. Mas também tem outras notações, tá? Não sei se vocês já viram aqui, ó. Então, aqui tem aqui, ó, a seguir temos outras notações para a forma do cálculo, né, da distância entre dois pontos A e B, quaisquer do plano cartesiano. A forma do cálculo da distância, esqueci, vou arrumar isso aqui agora rapidinho. É isso aí, ó. Forma do cálculo da distância, né? Ou seja, cálculo da medida do segmento AB, né, do plano cartesiano. Então temos assim a medida, né, o segmento AB, que é bem tradicional, a fórmula é a mesma coisa, né? D de A maiúsculo, B minúsculo aqui no índice, né? A mesma coisa, e D, A parênteses, A, vírgula B, né? Mesma coisa, tá bom? Bem, com isso aí, né, já podemos aí, mais um detalhe que eu vou relembrar daqui a pouquinho, já podemos retomar, né, aquele problema motivador, tá bom? Vamos lá, né? Bem, considere o triângulo ABC no plano cartesiano tal que o A tem coordenadas 2 e 1, B menos 2 e 4 e o C menos 3 e 1. Em relação às medidas dos lados e dos ângulos de ABC, podemos afirmar que ele é, né, equilátero e acutângulo. Ó, primeira coisa, não sei se vocês lembram, se o triângulo é equilátero, ele já é acutângulo, tá bom? Isso aí. Isósceles e acutângulo pode ser, né? Escaleno e acutângulo pode ser. Escaleno e retângulo pode ser. Isósceles e obtusângulo pode ser, tá? Escaleno e acutângulo pode. Aqui, na verdade, me perdoem, é obtusângulo, tá? Eu vou arrumar isso aqui, tá bom? Rapidinho. Já arrumei. A gente é complicado. A gente faz o slide, revisa de novo, né? E na hora da aula a gente vê aí esses detalhes, mas já arrumei aqui, tá? Escaleno e obtusângulo. Senão ia ter duas opções aqui, né, idênticas, tá bom? Que pode ser também, né? Um triângulo pode ser escaleno, né, e obtusângulo. Bom, vamos lá, vamos ao quadro branco e vamos aplicar aí, né, o que a gente acabou de estudar para resolver esse problema. Bem, pessoal, vamos relembrar algumas coisas aí, né? O triângulo é equilátero, se tem exatamente três lados de mesma medida, né? O triângulo é isósceles se tem ao menos dois lados de mesma medida, e o triângulo é escaleno se os três lados, né, possuem medidas diferentes, né, duas a duas, né? Cada lado possui uma única medida, né, e os outros não têm essa mesma medida, tá bom? Bem, sobre acutângulo, né, retângulo e obtusângulo, como é que a gente faz isso sem saber os ângulos, não é verdade? Mas eu tenho uma dicasinha aqui para passar para vocês, tá bom? Então é o seguinte, ó.
Gente, é uma dica, assim, uma coisa bem formal mesmo, tá? Então é o seguinte, a medida do lado maior, tá? Mesmo se tiver dois maiores ao quadrado, né? Se for igual a medida do lado menor 1 ao quadrado mais o menor, vamos dizer assim, tá? Menor 2 ao quadrado. Então, esse triângulo vai ser retângulo. Olha, isso aí todo mundo sabe, né, gente? Bom, então vamos continuar aí, tá? Se a medida do lado maior ao quadrado, tá? For, aí desculpa, não é aqui igual, tá? Não é aqui igual. Se for maior, tá? Que a medida do lado dos quadrados, a soma das medidas dos quadrados dos outros dois lados, tá bom? Se o quadrado do maior for maior que a soma dos quadrados dos menores, então ele é obtusângulo. Você sabia disso? Legal isso, né? E por fim, né? Claro, o que está faltando aqui? Igual maior, está faltando, né? Menor, né, gente? Se a medida se o quadrado da medida do maior for menor que a soma dos quadrados da medida dos outros dois, tá? Então, ele é acutângulo. Por quê, professor? Eu não sei se você sabe, ao maior lado tem uma relação de desigualdade triangular, né? E tem aquela relação ao maior lado do triângulo está oposto ao maior ângulo e o menor lado, o menor ângulo. É legal isso daí, tá? Bom, mas vamos aí calcular, né? Vamos lá. Medida de AB, né? Raiz quadrada, vamos aplicar a fórmula direto, né? Ó, menos 2 menos 2, então dá menos 4 ao quadrado. Já estou aplicando a fórmula. Ó. O y de O. Primeiro x de B e x de A, né? Menos 2 menos o 2 dá menos 4, isso ao quadrado. Agora, 4 menos 1. Né? 4 menos 1, isso dá 3 ao quadrado. Bom, isso aqui dá 16 mais 9, né? Que dá 25, raiz de 25, 5 unidades de medida, tá? Medida, vou fazer direto, gente, medida de AC, tá bom? Medida de AC. Então, vamos lá, menos 3 menos 2, dá quanto? Menos 5, isso ao quadrado, tá? 1 menos 1, 0. Né? 1 menos 1, 0. Isso aqui dá 25 mais 0, né? Ó, que legal. Fiz assim, viu, gente? Dá 5 unidades de medida. Opa! Olha aqui. Isósceles, né? Isósceles. Olha que maneiro. Isósceles. Então, já temos aqui, ó. Ou é AB, ou é AE. Não é verdade? Ele é isósceles, né? Ah, não. Pode ser que seja equilátero, né? Tô viajando aqui, ué. Pode ser equilátero, mas no mínimo é isósceles. Então, C, D e F eu já descartei, porque ele não é escaleno, né? Então, vamos aqui para BC. Né? BC. Então, vamos lá, BC, ó. Menos 3, aqui que está julgado, ó. Olha só, olha aqui, ó. Menos 3, na fórmula tem um menos, né? Então, desculpa, é BC, né? Menos 3 menos o menos 2, né? Menos o menos 2. Menos 3 menos o menos 2, tá? Então, menos 3 menos o menos 2 vai dar mais 2. E vocês têm que prestar atenção nisso aqui, tá? Menos 3 vai ficar com mais 2 e vai dar menos 1, tá bom? Olha, 1 menos 4.
1 menos 4 vai dar menos 3, né? Então, vai dar menos 3, isso ao quadrado, né? Então, aqui nós temos um mais 9. Aqui nós temos raiz de 10, que é um número irracional, né? Unidades de medida. Então, de cara, a gente já sabe que ele é isósceles. Isósceles, né? Na verdade, ele é isósceles. Bom, agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar o maior lado. Como tem dois maiores, vou pegar qualquer um desses dois, tá bom? Qualquer um dos dois. Então, vamos lá. E aí a gente vai comparar, né? 5 ao quadrado dá quanto? 25. Agora vamos pegar o quadrado dos dois menores, né? Dos outros dois, no caso, né? E tanto faz, né? Porque um é maior aqui, então vamos ver. 5 ao quadrado, né? E raiz de 10 ao quadrado. Isso aqui dá 25, né? Mais 10, que dá quanto? 35, ou seja, isso é menor, né? 25 é menor que 35. Então, ele é o quê? Acutângulo, né? Então, acutângulo, isósceles e acutângulo, alternativa é, alternativa aqui, né? B, tá bom? Alternativa B. Isósceles e, vou destacar aqui, tá? Ele é isósceles e ele é acutângulo, tá? Alternativa B, isósceles e acutângulo. Bom, e chegamos ao final dessa videoaula, tá? Eu tô tentando fazer vídeos mais curtos, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tudo de bom para todos e até a próxima videoaula.